A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, respondendo a pergunta do nosso irmão Jefferson, ele fez a pergunta a respeito, se nós somos salvos pelo livre-arbítrio ou se nós somos predestinados, somente os predestinados alcançarão a salvação. Então, respondendo aí para o nosso irmão Jefferson, segundo as Escrituras, somente os eleitos e predestinados alcançarão a salvação, né? Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, né? Deus não é o homem para que se surpreenda. Deus não pode ter uma surpresa, né? É verdade? Então ele já sabe tudo o que aconteceu, o que acontece e o que irá acontecer. É isso? Então, embora essas palavras não estejam das Escrituras, não é verdade? Livre-árbitro, essa palavra não se encontra nas Escrituras, né? Agora, eleitos encontra, destinados, predestinados, todas as palavras, elas se encontram nas Escrituras. Mas essa livre escolha, né, que é chamado aí de livre-árbitro, né, que o homem tem esse poder de escolha, de ele escolher alguma coisa, foram criadas essa palavra de livre-árbitro. Então, irmãos, nós precisamos entender bem dentro das Escrituras, porque isso aí está dentro de um grande mistério, tá? Por isso que esse grupo é bom para examinar as Escrituras, não só ler, mas examinar. Então vamos examinar aqui agora para nós ver onde que essa livre escolha, né, que é chamada de livre-árbitro, aonde que ela aparece nas Escrituras, né? Ela apareceu nas Escrituras. Vamos ler? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, né? Verso 7 a seguir. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou nos narizes dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer dos frutos de qualquer árvore, menos da árvore que dá o conhecimento do bem. Presta atenção, irmão, que é a chave. Conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Aqui sim, irmãos, Deus está dando a livre escolha. Só aqui aparece a livre escolha, para ver se o homem conseguia fazer o que era certo ou fazer o que era errado, certo? Aqui foi o teste. Deus deixou o homem para ver se ele sabia escolher o certo ou ele escolheria o errado. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Tá vendo? Por quê? Porque ele estava no estado de pureza, na pureza da criança, na pureza, né? Na santidade. Eles tinham essa santidade. E foram feito esse teste para ver se eles iam escolher o bem ou o mal, né? Então, porque ali tinha as duas árvores, tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento,
do bem e do mal, né? Se eles fossem fazer se eles tivessem, né, como eles tinham livre escolha, que nem Eva tinha livre escolha, ela poderia comer da árvore da vida e viver eternamente, né? Mas, no entanto, a sua livre escolha, que é chamada de livre-arbítrio, ela não, ela pegou exatamente da fruta que Deus proibiu. É para mostrar que o livre-arbítrio do homem, a livre escolha, é só para o mal. A nossa carne só escolhe o mal, não é isso? Então a serpente era o animal mais, né? Capítulo 3, verso 1 agora. A serpente era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto de qualquer árvore, menos o fruto da árvore que fica no meio do jardim. Então ela era consciente, tá vendo? Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a serpente afirmou: vocês não morrerão. Coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha a chave, irmão. Conhecendo o bem e o mal, né? Bom, então a mulher, né, por sua livre e espontânea vontade, que nem diz, o povo diz essa palavra, né, o livre-arbítrio dela, né, a livre escolha, né, por sua livre e espontânea vontade, ela tinha o direito de escolher, né, e Deus deixou, né, para mostrar que o homem sempre escolhe o mal, Deus deixou. A mulher foi e escolheu o mal, né, comeu a fruta. E levou Adão e ele também comeu, né? Os dois escolheram o mal com seu livre-arbítrio, né? Com a sua livre escolha de decidir, né? Então o Senhor Deus disse o seguinte, no verso 22: agora o homem se tornou como um de nós. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui o mistério. Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. E não deve comer o fruto da árvore da vida, porque esse era a escolha certa que a Eva tinha que ter comido. Deus não proibiu de comer da árvore da vida. Poderia comer de todas as árvores livremente, inclusive a árvore da vida. Deus só fez o teste, mas a que Deus proibiu era a árvore do conhecimento. E exatamente ela, com a sua livre escolha, o seu livre-arbítrio, que nem dizem, ela comeu, né, daquilo que Deus proibiu, certo? Então Deus expulsou eles do jardim, porque agora ele já conhecia o que era o correto e o que era errado. Eles poderiam falar: agora nós vai e come da árvore da vida. Então Deus já expulsou, né? Já pôs os querubins para cuidar do jardim, para se cumprir a palavra dele, que no dia que comer dessa árvore morrerás, tanto espiritual como vão envelhecer, vai vir a doença, vai envelhecer e vocês vão descer o pó da terra. Não é isso? Então, nas escrituras, a livre escolha, o livre árbitro que nós vemos foi esse teste que Deus fez, tá? E nessa livre escolha, eles escolheram o mal. Então, a partir daí, a morte espiritual passou a toda a raça humana. Toda a raça humana passou a morte espiritual. O homem não consegue fazer o bem. Não consegue, a sua carne não faz o bem. Por causa do pecado, né? Então, Romanos capítulo 7, verso 15 diz assim: porque o que faço? O apóstolo Paulo falando isso, ó, porque o que faço não o aprovo,
Imagina você fazer uma coisa que você sabe que é errado, mas quando você vê, você está fazendo. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, que eu aborreço, que eu acho errado, é isso que a minha carne faz. É isso que eu faço. Cadê o livre-árbitro aqui, irmão? Se você sabe o que é correto fazer, por que que não faz? Você não tem um livre-árbitro? Cadê o livre-árbitro aqui? Você entendeu por quê? Porque nós somos vendidos ao pecado. A nossa carne é propícia ao pecado. O nosso homem interior, nós sabe o que é certo, mas o nosso homem exterior, ele fala mais alto. O nosso homem interior quer fazer o que é certo, mas o exterior se corrompe. Por isso prova que ninguém tem o livre-árbitro, irmão. Não tem livre-árbitro. Se nós tivéssemos o livre-árbitro, como que Deus ia dar para nós a fé e pela graça sois salvo por meio da fé? Não, se eu tenho um livre-árbitro, eu não preciso de graça, nem de misericórdia, nem de fé. Eu escolho. Eu sei o que eu quero para mim. Se eu, né, não preciso disso. Não. Tá vendo a contradição? Tá vendo a contradição? Quem tem o livre-árbitro, ele está automaticamente negando, não é verdade? Que a salvação, na verdade, não vem das obras para ninguém se gloria, mas, né, é um dom de Deus, né, pela fé, né? Sois salvos mediante a fé, sois salvos pela graça mediante a fé. A fé não vem de vós, é um dom de Deus. Mas se eu tenho um livre-árbitro, para que Deus vai me dar fé se eu tenho um livre-árbitro de escolher a salvação? Os irmãos veem a contradição? Tá vendo a contradição, irmão? Não confere com as escrituras, irmão. Não pode esquecer que esse livre-árbitro você não consegue encaixar dentro da soberania de Deus, irmão. Até Satanás não faz o que ele quer, irmão. É com permissão. Ele tem que ter permissão de Deus. Nem Satanás tem livre árbitro. Os anjos não têm livre árbitro. Tudo está na mão de Deus. Ele é soberano, tá? Nada do que foi feito se fez. Aqui na terra, nada do que acontece é sem as mãos e sem Deus não tem surpresa. Ele não vai ter uma surpresa de alguma coisa que está acontecendo e que ele não sabia. Ele tudo ele sabe, tá? Tudo é com permissão. Tudo é com a vontade permissiva dele. Ele comanda todas as coisas. Não existe isso, né? Bom, aqui diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, Paulo dizendo, né? Porque o meu homem interior tem vontade de fazer o bem, mas eu não consigo realizar. Então, não sou eu que faço isso, mas é o pecado que habita e mora em mim, na minha carne, né? O homem interior, eu conheço a verdade, eu sei o que é certo, mas, né, é o pecado que habita em mim, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, ou querer, até o querer está em mim, a vontade de fazer tudo certo está em mim, mas não consigo fazer o bem, não consigo realizar, não consigo. A carne não consegue. Por quê? Cadê o livre-árbitro? Hein? Se fosse para ter livre-árbitro, um homem que nem o apóstolo Paulo, irmão, né, que é o sinal em todas as epístolas, ele jamais iria falar isso. Ele teria o controle de todas as coisas. Ele sabia o que era certo, ele fazia só o correto, só o certo. Não, irmão. Não, irmão. Tomamos cuidado com falsas interpretações. Não consegue encaixar
essa livre escolha, o homem, irmão. Isso é um orgulho que o homem carrega. O homem sempre quis, a nossa carne sempre quer ter uma autoridade, uma autonomia. Não. Nós temos que se sujeitar à vontade de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, né? Verso 19. Porque não faço o bem que quero. Tá vendo? O bem que quero não faço, mas o mal que eu sei que é errado. Tenho consciência que o mal é errado, que ele é mal, né? Eu não quero, mas esse eu faço. O bem que eu sei que é correto, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu tenho certeza, eu sei, esse a minha carne faz. Cadê o livre-arbítrio? Sabe o que é correto, ele quer fazer, mas ele não faz. Hein? Onde estava o livre-arbítrio aí do apóstolo Paulo? Tem muitos irmãos aí que têm livre-arbítrio. Tá? Então, só Paulo que não tinha. Eles têm. Né? Eles estão mais elevados do que o apóstolo Paulo. Né? Eles estão uma fé, chegam num patamar de fé maior. Né? Maior. Não, irmão. Não existe isso. Né? O grupo é bom para isso, para examinar. Ora, verso 20, ora, pense bem, examine as escrituras bem, reflete, ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, a mim, né? É o pecado que habita em mim. Então, acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu quero até fazer o bem, mas o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tá vendo? Nosso ser no íntimo, no homem interior, tem o prazer de fazer o que é correto, tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí Paulo dizia essas palavras: miserável homem que eu sou, quem me livrará? Ele faz a pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, aonde que Paulo aqui tinha o seu livre-arbítrio, irmão? Irmão, não adianta, irmão. Livre-arbítrio não encaixa dentro das escrituras. Não encaixa. Não encaixa. Tá? Até para nós ser salvo pela graça, não dá certo. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se eu tenho livre-arbítrio, então eu posso me salvar. Eu posso escolher para minha salvação, se eu quiser. Ah, irmão, misericórdia, irmão. Misericórdia, não existe isso. Não existe. Só se for em outro evangelho. Nessas escrituras que nós não encontramos. Né? Romanos 3, verso 9 em diante. Bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso. Pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus, quer sejam gentios. Tá vendo? Os judeus tinham a lei de Deus, mas o que adiantava? Eles não cumpriram. Por isso que às vezes, irmão, fica difícil, se nós não tomar cuidado, quem lê o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e tem o Novo Testamento, a Nova Aliança, se você não tiver a luz de Deus, você não vai compreender as Escrituras, porque é uma lei totalmente oposta uma da outra. É totalmente oposta. A lei de Cristo para cá, em Jesus, é
totalmente oposta à lei da antiga aliança. A lei da antiga aliança. Não adianta, às vezes nós pegamos um versículo lá, né? Que às vezes eu ouvi no grupo, que muitos procurou servir a Deus, nós escolhemos fazer o bem e nós estamos aqui fazendo o bem. Aí vai pegando aqueles versículos. Irmão, aquele ali foi eles que falaram. Nós vamos encontrar isso muito no Antigo Testamento. O povo prometia que ia obedecer a Deus, né? Deus vinha lá, Moisés falava com o povo: não, nós prometemos que a partir de agora nós vai obedecer a Deus. Irmão, ficava um tempinho, daqui a pouco estava tudo fazendo coisa errada, o Senhor se irava de novo, entregava na guerra, era um cativo, levava suas mulheres, sofria e gemia, eles começavam a clamar a Deus de novo. Aí Deus falava, fala, mas aí fala se eles vão me obedecer. Não, agora nós promete, agora. Mas, no entanto, foi vindo, foi vindo. Então, às vezes você lê lá um versículo atrás que, né, fala assim, mas Davi foi segundo o coração de Deus, né? Foi segundo o coração de Deus, Davi pecou? Pecou. Foi segundo o coração de Deus lá atrás. No começo ele foi segundo o coração de Deus, mas no fim ele pecou. Salomão foi um homem de Deus. Foi, lógico que foi. Nós vimos aqui o que ele deixou escrito para nós. Um homem cheio de sabedoria, é um homem que honrava a Deus. Foi, foi. Mas e no fim? Ele negou a Deus, fez outros deuses, abandonou o Senhor que deu a sabedoria para ele. Morreu nessa situação. Então, nós precisamos entender quando se lê o Antigo Testamento. Então, na verdade, é o seguinte: Deus já enviou o seu filho porque diz que na antiga aliança, todos no plural, todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. E Deus olhou de alto, de cima para baixo e não viu um justo sequer. Todos se extraviaram e todo estava condenado à morte eterna. Todos. Quando fala todos, irmão, é todos. Todos. Não teve um. Por isso é que Deus enviou Cristo, nascido sob debaixo da lei, para remir, para tirar nós os debaixo da maldição da lei. Por quê? Porque a lei tinha que cumprir, a lei ninguém cumpriu. Estavam todos presos, estavam todos mortos, né? Estavam todos condenados para o dia do juízo eterno. Então, tá vendo? Mas, no entanto, você lê lá atrás, nós servimos a Deus, eu e minha casa, nós servimos a Deus, procuramos servir a Deus, adoramos o nosso Deus. Mas lá você vê ele falando. Mas no fim a Bíblia mesmo declara que na lei, no tempo daquele tempo, todos, na antiga aliança, todos pecaram, todos, não teve um que conseguiu fazer a vontade de Deus, nem um sacerdote, nem ninguém, irmão. Todos. Tá vendo? Por isso que é bom o grupo, né? Porque aqui a gente examina as escrituras, irmão. Então, precisamos entender bem na luz da escritura o que é o Novo Testamento. O que é o novo pacto. Por que Cristo veio? Por que a segunda glória foi maior do que a primeira? Né? Por que Moisés punha um véu sobre a sua face? Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim, né, do que era passageiro, era transitório, aquele pacto, ele estava apenas na sombra. Aí Paulo diz: nós estamos na imagem exata das coisas. Nós usamos de muita ousadia no falar, ousadia, porque nós estamos na imagem exata das coisas, né? Então, a palavra de Deus diz, né, que todos se extraviaram, todos pecaram, né? Então, a gente começa, vamos continuar aqui para os irmãos ver, né? Paulo dizia, né? Bem,
Então nós, os judeus, somos melhor do que os outros? Não, nada disso. Pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer seja judeu, quer seja gentil. Aí diz aqui, como afirmam as Escrituras. As próprias Escrituras afirmam isso. Ninguém é justo, nenhum sequer, nenhum. Né? Teve muitos homens bons, homens de Deus no Antigo Testamento, mas todos erraram. Não teve um, né, que conseguiu obedecer a Deus, né, nos mandamentos de Deus. Então não teve um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos erraram, todos caíram no erro. Não há ninguém que fez o bem, nenhum sequer. Vocês podem ver agora. Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei tinha ordenado, porque ninguém o fez. Tá vendo? Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não lhes obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É, só dá consciência para o pecado. A lei mostra quanto mais nós conhecemos a lei de Deus, mais nós vemos que nós somos miserável pecador. Por quê? Porque o homem não tem livre-arbítrio, ele não consegue. O homem, ele só faz o mal. Ele só faz o mal. Porque ele está morto em seus delitos e pecado. Né? O homem natural, por exemplo. Pois todos pecaram, tá vendo? Na antiga aliança, pois todos pecaram, todos fracassaram e todos estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificado das ofensas que lhe fizemos através da redenção. Agora começou a entrar no Novo Testamento, irmãos. Agora sim. Ó, no entanto, Deus nos declara agora justificados, justificados. Nós somos justos, sim, mas em Cristo. Ele fez justiça por nós. Então nós somos justificados das ofensas que lhe fizemos através da redenção, tá? Que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim, por fim, ele colocou um fim à ira de Deus contra nós. Através de Cristo, Deus tirou de sobre nós a sua ira, porque todos erraram, todos. Tá? Na antiga aliança, o gentio, não tinha diferença nenhuma, nem do gentio e nem dos judeus. Estava tudo errado. Os judeus pecou com a lei de Deus na mão e o gentio pecou sem lei. Pronto, não tinha diferença nenhuma. E o que que Deus fez então? Ele então usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo mesmo, não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Tá vendo? Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Tá vendo? Falando do povo judeu. Então, será que podemos nos vangloriar? Né? De modo algum. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras ou na obediência à lei. Está baseada na fé em Cristo. Assim somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos de acordo com a lei, né? Deus trata todos com igualdade. Olha, tá vendo? Sejam judeus ou não, circuncisos e incircuncisos. Eles são justificados se tiverem fé. Bem, então,
Se somos salvos, aqui fala, bem, então, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas, né? Falar, agora nós já estamos na graça, né? Nós já somos salvos pela fé, nós não precisamos ter obras mais, né? Não, agora nós cremos em Cristo, pela fé nós já somos salvos, não precisa mais obedecer aos mandamentos, às leis, não precisa ter mais obras, nós não precisamos fazer mais nada. Aqui está falando, bem, então, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário, de fato é assim. Nós devemos obedecer sim, que é assim que confirmamos que estamos na lei de Deus. É bem claro, né? Muito bem claro, né? Aí nós vamos aqui em Efésios, né? Que é onde todo mundo lê. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas pelos pecados que cometeste outrora, seguindo o modo de viver deste mundo do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes, nos filhos da desobediência. Também todos nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência da nossa carne. Todos nós éramos como os outros gentios, né? Por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Estava tudo enquadrado. Seja judeu, seja gentil, tudo estava debaixo da ira divina. Quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie, né? Somos, somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, né? Para as boas obras. Então se viu que lá atrás fala que nós não provém das obras para que ninguém se glorie. Porém, no verso 10 diz assim: mas nós somos obra sua, criadas em Jesus Cristo para as boas obras que Deus de antemão, tá? Ele já preparou para que nós as praticássemos. Então, nós não vamos fazer, não é verdade? Nós temos que guardar os mandamentos de Deus, nós temos que ter a obra da fé. Tem que ter a obra da fé. Tem que ter a obra da fé. Inclusive, não é verdade? A fé não vem de vós, é um dom de Deus, né? Não é verdade? É, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Só que não esquecemos que na volta de Cristo nós não vai ser julgado mediante a fé. Está escrito isso aí? Que quando Jesus vir, nós vamos ser julgados segundo a medida da fé? Está escrito? Não. Jesus diz: eis que cedo venho e trago o meu galardão para dar cada um segundo as suas obras. Em muitos e muitos e muitos lugares fala das obras do cristão. É o próprio Senhor Jesus, quando ele diz para os discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, não se pode esconder uma cidade ficada sobre o monte. E Jesus começou a pregar para os discípulos dizendo assim, né? Assim resplandeça as vossas boas obras, para que os homens aqui na terra vejam as vossas boas obras e eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, o cristão, Jesus mesmo ensinou que resplandeça as vossas boas obras. Então, o crente tem que ter, não é só fé, não, tem que ter boas obras, tá? É, é obra da fé. Não adianta, é aquilo que Tiago falou, não adianta ter só fé. É juntas, é junta. Obra e fé é junto, porque existe a fé verdadeira.
Aqui está falando da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela vem junto com as obras. Aí tem a fé fingida. A Bíblia fala da fé fingida, né? Fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala da fé fingida, tá? A Bíblia fala, acho que foi Tiago, né? Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 5, tá? Você vai lá que, né, Timóteo falou, capítulo 1, verso 5, ele falou sobre a fé fingida. Muitos ficam fingindo, ele tem a fé fingida, finge de cristão, tem uma fé fingida, não é a fé genuína, uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela anda com as obras juntas, tá? Tem a fé equivocada, aquele que aprende, tem uma religião e lá ele aprendeu um evangelho errado, né? Então ele tem uma fé, mas ele aprendeu lá, tudo errado, mas ele está lá, está firme lá, está firme, até alegre, até contente, mas ele tem uma fé equivocada. Lá não está ensinando a doutrina de Jesus Cristo, mas ele está contente lá, ele aprendeu daquele jeito, né? Tem aquele amor lá. Você vai fazer o quê? Ele está numa fé equivocada, não está na verdadeira fé de Jesus Cristo. Ele não está. Tem bastante assim, né? Tá lá. O catolicismo mesmo é um. Quem que não tem família lá? Com aquela firmeza lá. Tudo errado. Tá errado. Mas ele tá lá naquele zelo ali, né? Ele tá numa fé equivocada. Na verdade, tá lá. E outros têm a fé fingida. Ele sabe o que é certo, mas ele prega errado, ele não vive o que é certo. Ele fica, sabe, ele não gosta, não quer andar na verdade, porque ele tem uma fé fingida, ele é um cristão fingido. Então essa fé não tem as obras mesmo, só fé fingida, não carrega. A fé genuína, ela é automática, as obras é automática, entendeu? Então, irmão, não existe esse evangelho que você vê aí, sabe? Não tem, irmão. Não confere. Esse livre-arbítrio não existe, irmão. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele controla tudo, né? Então diz aqui, vamos ver aqui mais aqui, ver se tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Porque, vamos ver aqui, pera lá. Pera aí, irmãos. Só um momento. Ah, achei. Aqui. Romanos 9, verso 1 em diante. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo, não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza, uma dor sem fim no coração. Paulo está falando que ele tinha uma grande dor no seu coração, de ver os seus familiares, né, que eram judeu, e só ele se converteu ao cristianismo. Você pode ver, você não vê falar de mãe de Paulo, nem de pai, nem de irmão. Só ele Deus fez. Por quê? Porque Paulo ele era um predestinado. A salvação é para os predestinados. Você pode ver que Paulo ele perseguia os cristãos, pegava carta para açoitar os cristãos. Estevão, diácono, foi apedrejado, né? Não é verdade? Tudo por perseguição. E lá Paulo achava que estava, Saulo, né? Era Saulo, achava que estava servindo a Deus, né? Como sua família toda, né? Mas quem que Paulo, que Deus escolheu e predestinou? Só Paulo. Ele mesmo depois disse que ele era escolhido desde o ventre da sua mãe. Você vê, a sua mãe Deus escolheu? Não. Seu pai? Não.
Ele nasceu, no ventre que ele nasceu, Deus escolheu ele. Mas o ventre da sua mãe, a sua mãe, Deus não escolheu. A salvação, irmão, é para aquele que Deus predestina. É aquele que Deus escolhe, tá? Isso é o mistério de Deus. Ele salva quem quer e endurece a quem quer, não é isso? Então, Paulo está dizendo que ele tinha uma dor no coração, porque só ele, né, se converteu. Os família dele não. Aí diz assim: eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado, né? De fato, nem todos, porque na verdade nem todos os israelitas, né? Não é porque meus parentes é israelita, nasceu aqui, né? De nacional, fazem parte do povo de Deus. Nem todos que são de israelitas são de Israel, fazem parte do povo de Deus. Isto quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa. Tá vendo, irmão? A promessa. O que manda é a promessa. É resultado da promessa. Irmão, observe bem isso. Você vê, Paulo está dizendo, meus pais, né, tudo judeu, podia estar aqui que nem eu, né, mas não tá, pra você ver, né? Mas aí ele pega e fala assim, mas, né, os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, da promessa. E não os que nasceram de modo natural, só porque é judeu agora vai ser salvo. Não, né? E mais ainda, aí vai falar dos dois filhos de Rebeca que tinham o mesmo pai, né? O nosso antepassado Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse, tá vendo? É plano, né? O mais velho será dominado, o mais velho será dominado pelo mais moço. Foi assim que Deus quis. Aí disse isso antes das criancinhas nascerem. A criancinha inocente nem tinha vindo ao mundo, mas é Deus que quis assim. Ele escolheu, ele falou. Na verdade, que aquele tempo era o primogênito, era que era abençoado, mas Deus mudou, falou: não, o maior vai ter que servir o menor, eu quero assim. É meu plano que vai ser assim, pronto, pronto, acabou. Quem vai discutir com Deus? Então as criancinhas não tinham nascido antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má, antes de vir ao mundo. Assim ficou confirmado que é de acordo com o plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Não importa se os pais gostam mais disso, se gostam mais daquele, se ele é o primogênito, não interessa. É de acordo com o plano de Deus que Ele escolhe. Muito bem claro, né? Precisa teologia aqui? Hein? Tem livre-arbítrio aqui? Não tem. Não tem livre-arbítrio aqui. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? Ah, é? Ah, Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele mesmo disse a Moisés: olha, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Terei, né, misericórdia de quem eu quiser. Portanto, né, eu terei misericórdia de quem eu quiser e condenarei a quem eu quiser. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem, ou que acham, ou que pensam, ou fazem, mas somente de Deus. Ele, né? Ele tem misericórdia de quem quer e condena quem quer. Né? Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó assim: Faraó, foi para isto mesmo que eu te levantei como rei, né? Para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Então, Faraó já foi um vaso da ira. Deus já fez ele para aquilo. Através de Faraó, todo mundo conhece a passagem do Mar Vermelho. Ah, mas Deus fez endureceu o coração dele para isso. Foi. Puxa, hein, que Deus, hein, rapaz? É Deus. Deus fez isso. Ele faz. Ele manda, ele governa, ele faz tudo.
ele faz. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quiser e também ele endurece o coração de quem ele quiser. Bom, quando Paulo pregou essas palavras aqui, alguém podia falar assim: puxa, então você é crente desse jeito, né? Um Deus que faz assim, né? Condena quem ele quer, salva quem ele quer, então não adianta seguir evangelho e ficar pregando que a gente tem que obedecer a palavra. Então não adianta se ele salva e condena quem quer, eu vou viver de qualquer jeito, não é assim? Só que aí Paulo disse assim no verso 19: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas, se ele salva quem quer e condena quem quer? Aí Paulo diz assim: quem pode ir contra a vontade de Deus? Aí Paulo faz a pergunta: você pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Faz a pergunta. Você pode discutir com ele? Será que o vaso de barro pode perguntar quem o fez? Por que me fizesse assim? Pois o homem que faz o vaso, ele tem o direito de usar o barro como ele quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois vasos: um vaso para uso especial e outro vaso para uso comum. Nós pegamos, né? Deus pode pegar um vaso, pôr na entrada da porta da sala, bonito, né? Com uma vaso grande, coisa mais linda, né? Pode, pode. Pode pôr o vaso lá em cima da mesa da sala, né? Mas também pode pôr um vaso lá no banheiro para receber a imundícia. E daí? Numa casa não somente há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de pau, há vasos de barro, um para honra, outro para desonra. Certo, irmãos? Cadê o livre-arbítrio? Foi para onde agora? Cadê o livre-arbítrio aí? Tem? Onde que você encontra isso aí no Evangelho? Daí foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Você vê, ó, ele mesmo fez o vaso da ira para o dia da ira, ele fez o vaso para a perdição, ele mesmo fez e ele mesmo suportou com muita paciência. Deus fez e ele suportou. E às vezes nós não quer aceitar, às vezes nós não quer suportar, né? E ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós que somos aqueles quem ele teve pena, teve misericórdia, e a quem ele já havia preparado para receber a sua glória, pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente quem são judeus, mas também os gentios. Isso é o que ele diz no livro de Oséias: aquele que não era meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali serão chamados de os filhos do Deus vivo. Tá vendo? Deus fala uma coisa que vocês não são meu povo, depois ele muda, mas agora eu vou falar que vocês é meus filhos, é filho do Deus vivo. Irmão, Deus faz o que ele quer. Nós somos servos de Deus. Em Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, mas somente alguns deles serão salvos. Olha só, Deus não prometeu para Abraão, né, que, é, que o povo de Deus ia ser numeroso como a areia da praia do mar? Mas contudo, está escrito: mas somente algum deles será salvo. Por quê? Porque os gentios que somos nós abraçou a cruz de Cristo, o evangelho da verdade. Estamos aqui recebemos o Messias, né? O Filho de Deus, né? Não é verdade? O Filho do Deus vivo. Mas os judeus estão lá. Então continuam batendo a cabeça do muro e estão clamando pela vinda do Messias deles lá. Eles não receberam a Cristo. Alguns que estão lá, que se converter, vai cumprir isso aqui, né? Tá? Vai cumprir isso aqui, ó, né? Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como o grão da areia da praia do mar, mas, no entanto, somente algum deles serão salvos. Simples o evangelho, né, irmão? Precisa de teologia aí, não? Precisa de exegese, hermenêutica, essas coisas? Não precisa nada, irmão. Não precisa não. A leitura, Deus nos dá os esclarecimentos pela própria palavra. Romanos 8, 29.
Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Desde o começo do mundo, onde for formar tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Ele também, além de ser escolhido, ele predestinou para que se tornasse semelhante à imagem de seu filho, de tal modo que o seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, que Deus predestinou, no tempo certo também chamou. Aos que chamou, também justificou. Ele fez justiça por nós. Por isso nós somos chamados de justos e somos chamados de santos. Nós temos santidade? Nós somos santos em Cristo. Nós somos justos em Cristo. É através da justiça de Jesus. É simples assim, né? E aos que justificou, também glorificou. Então, conheceu, né? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. São 5 itens. Cadê aí o nosso livre-arbítrio? Né? Nós se justificou, foi nós que nos chamou, foi nós que nos glorificou. Não, aqui foi tudo ele. Antes conheceu, depois ele predestinou, depois ele chamou, depois ele justificou e depois ele vai glorificar naquele dia lá. Cadê? O que sobrou para o nosso livre-arbítrio? Não, para, irmão. Para, irmão. Não existe. Não adianta encaixar o livre-arbítrio dentro da Escritura. Não vai ter. Não vai. Né? Romanos 11, verso 5. Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça de Deus. Né? Provérbios capítulo 16, verso 1 em diante, diz assim: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Ele é soberano, irmão. Nós pode fazer plano, nós pode ter sonhos, pode ter tudo, irmão. Nossa, não é pecado, é até bom. Mas vamos, a resposta final vem de Deus. Ele é que sabe. Nós não sabemos se daqui 2 minutos nós está vivo, nós está fazendo plano para daqui 10 anos, daqui 5 anos. Então, irmão, não adianta, irmão, nós não tem livre-arbítrio. Nós não manda, nós não muda a cor do nosso cabelo. Não adianta, irmão, não existe isso. Não tem. Esse livre-arbítrio nem existe na escritura, irmão. Alguém veio com esse direito de escolher, isso você quer saber, isso é um orgulho. É um orgulho. Não, irmão, nós temos que falar, não, eu dependo de Deus. Deus está no controle, Deus está no comando, tudo está na mão dele. Nada se move, tudo que respira é por plano de Deus. Ele sabe. Né? É isso? É isso aí. Né? Então, o provérbio está bem claro, né? Né? Na verdade, bem claro. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado, nunca se esqueça, o resultado final, né? A última palavra vem do Senhor. Vamos ver se ele vai mesmo confirmar, né? O Senhor criou todas as coisas no plural, de acordo com o seu plano, inclusive os ímpios, os homens maus, ele criou para o dia do juízo, para serem condenados. Ô, irmão, precisa de teologia nisso aqui, não? Hein? Puxa, que Deus ruim, né, irmão? Deus aqui é ruim, hein? Como é que você cria uma pessoa para condenar ele, irmão? Hein? Nós podemos pensar assim, né? O ser humano gosta de pensar assim, irmão, nós somos servos, ele é o dono de tudo, da casa, do céu, da terra, ele faz o que ele quer, irmão. Ele que faz, é dele. Não é verdade? O que não vai fazer? Ele quer sim, e a glória e honra pertence a ele. Verso 9. Fazemos planos para nossas vidas, mas é o Senhor, ó irmão, verso 9, fazemos planos para a nossa vida, mas não se esqueça que é o Senhor, com letra maiúscula, que determina os nossos passos, né? Então, para nós fechar, porque a palavra de Deus peguei no começo, tem meio e tem fim, né? É só esses pouquinhos de versículos aqui, irmão, que eu tô lendo, né? Isso aí tem muito mais. Isso aqui eu fiz resumido. Mas para nós sair em Apocalipse, né? Para nós fechar aqui com chave de ouro dentro da palavra,
Então vamos lá, Apocalipse 13, verso 7. Ela recebeu poder para lutar contra o povo de Deus, né? O anticristo, né, nos últimos dias vai receber o poder para lutar contra o povo de Deus e vencê-lo e governar sobre toda tribo, povo, língua e nação, e toda a humanidade, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a criação do mundo, né? Adorará a besta, né? Adorará a besta. Todo aquele que pode ouvir, ouça com cuidado. Então tá bem claro, né? Tá bem claro, né? Então, ela recebeu, né? O anticristo vai receber o poder de lutar contra o povo de Deus e vencê-lo, de governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E toda a humanidade, aí fala, toda a humanidade, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Vocês prestou atenção nesse mistério? No livro da vida do Cordeiro que já foi morto desde a criação do mundo, irmão. Antes da criação do mundo, esse Cordeiro já foi morto. E como é que ele foi morto? Se ele foi morto em Jerusalém? Dá para vocês entenderem isso aqui? Irmão, isso aqui é a predestinação, irmão. É o desígnio de Deus do Pai. Cristo já estava no plano, já foi morto. Lá no começo do mundo, Deus já sabia que ia acontecer isso. O Cordeiro já estava morto lá desde o começo do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já escreveu os nomes daqueles que vão ser salvos. Aqui, Deus já sabe aqueles que vão ser condenados, irmão. Deus sabe tudo, irmão. Ninguém consegue chegar à salvação. Muitos serão chamados, né? Ó, o evangelho vai ser anunciado a todos, dos todos muitos serão chamados, dos muitos poucos serão escolhidos. Certo, irmão? Então tá bom, irmão. Paz de Deus, Deus que abençoe.